Bom dia. Bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez para partilhar da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao Júlio pelo convite também. Também a mensagem musical que foi aqui cantada, que já é uma excelente introdução, né, do sermão. Vamos falar hoje sobre Ele mesmo. Vamos falar sobre Jesus. Amém. E nós vamos falar de uma conexão com Ele, que é uma conexão que todo cristão deve ter. Mas antes disso, eu convido os irmãos para nós orarmos, para abrir a palavra de Deus. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos gratos que o Senhor tem um nome acima de todo nome. E somente no seu nome é possível a nossa salvação. Amém, Jesus. É por isso que nós possamos vir à Tua presença para louvar o Senhor, para pregar a Tua palavra, para adorar, porque é pela Tua graça que podemos fazer isso. Amém, Jesus. Que o Santo Espírito possa falar conosco mais uma vez nesta manhã. Que a palavra possa ser viva e eficaz no nosso coração. E que se cumpra a sua promessa de que a palavra não volta para o Senhor vazia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, o mundo ele foi tomado pela internet. Tudo que você faz hoje, você usa a internet. Você consegue pagar suas contas sem precisar mais ficar pegando fila de banco, pegando fila para hotel. Eu não sei quem gosta de pegar fila aqui, é muito difícil, viu? Eu sei que a pessoa sempre consegue fazer amizade com alguém ali na fila, pois eu não tenho tanta facilidade assim, mas geralmente fila ninguém gosta. Eu lembro quando eu pegava fila de banco para pagar a conta e era horrível. Você conta as horas para que aquilo acabe, né? E segundo o site gov.br, 90% dos lares brasileiros já têm acesso à internet no Brasil. Às vezes você vê uma pessoa lá que ela mora numa casa simples já tem acesso à internet. Nas comunidades por aí você vê. Pode faltar tudo, mas não falta a internet. E para você ver como a internet se tornou essencial. E quem não tem acesso à internet hoje fica praticamente excluído do mundo. É tratado praticamente como uma pessoa das cavernas. Não que eu concorde com isso, tá? Mas é a mensagem que fica. Tudo hoje é pela internet. Nossa, você não tem WhatsApp? Hoje é difícil quando você tem WhatsApp aqui. Eu iria. Exatamente. Então, assim, você vê como a internet tomou conta do mundo. E você paga as contas, você tem um grupo do trabalho, o chefe manda recado lá para o grupo do trabalho. Você precisa ter um WhatsApp, porque senão você não recebe o recado. E se você receber o recado de uma pessoa que não gosta muito de você, esse recado pode vir distorcido e você se dá mal ainda. Né? Transações comerciais, hoje o Pix aí tem sido uma transação comercial muito forte. O contato com a família, né, traz para perto quem está longe, mas por outro lado, às vezes distancia quem está perto. Mas a gente não pode dizer que uma pessoa morre sem internet. Pode. Ainda a gente não chegou nesse nível, até porque ninguém come o celular ou come o Wi-Fi no café da manhã, e nem no almoço. Porém, nesta manhã nós falaremos sobre uma conexão superior. Não é a conexão 4G, não é a conexão 5G, é uma conexão que se o homem ou a mulher não tiver essa conexão, ele simplesmente morre espiritualmente, em primeiro lugar, e depois ele morre eternamente. E nós vamos abrir a palavra de Deus em João 15, 1 a 17. A gente sempre gosta, quando a gente vai na casa de alguém,
e a pessoa passa a senha do Wi-Fi para a gente, né? Poxa vida, isso virou um gesto de cordialidade, vamos dizer. Lá no Oriente Médio, um gesto de cordialidade é você oferecer um copo d'água. Aqui é quando você vai para casa de alguém e a pessoa dá a senha do Wi-Fi, né? Fala, às vezes a pessoa não fala boa tarde, fala o que você vai. Não fala, esquece tudo, o Wi-Fi já é a primeira questão. E dependendo da sua resposta, ali você pode firmar uma amizade. Ou acabar de vez, né? Então, João 15, 1 a 17. Vamos falar um pouco sobre essa conexão. Vamos falar um pouco sobre a senha desse Wi-Fi. É uma senha que você pode ver com vários caracteres aqui, né? Grandinho, mas é essencial para que nós possamos estar conectados com Deus. Eu sou a videira verdadeira. Vou repetir a passagem para quem não achou ainda. João capítulo 15, verso 1 a 17. Então, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Não dá fruto? Vou ler errado aqui, respeitando a vírgula, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneceu em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, anote as palavras que são repetidas aqui no texto, são muito interessantes. Pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. E este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para ir e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Olha só que texto interessante. Eu gosto dessas palavras que se repetem, porque quando a palavra na língua portuguesa, quando a gente repete muito a palavra no texto, é como se fosse pobreza de vocabulário, né? A gente precisa variar as palavras aqui. Isso é uma dificuldade. A gente vai escrever uma redação do Enem, hoje inclusive vai ter jovens aí fazendo o Enem, né? E no Enem, a gente não pode ficar repetindo as palavras da redação, isso pode diminuir a pontuação. Eu gosto muito de escrever, né? E aí você vê que um texto que repete muito a mesma palavra, você fala, poxa, essa pessoa não tem um vocabulário bom, ela não tem outras palavras, ela não tem uma riqueza de conteúdo. Mas na Bíblia é diferente, né? A Bíblia, essa repetição, principalmente nos originais que o texto foi escrito, elas são para fixar a mensagem na sua mente. Tem que repetir, mostrando a importância da palavra que está aqui. Nós vemos aqui palavras como
produziu, permaneceu. São as palavras que mais aparecem aqui. Produziu e permanecer. Então grave essas palavras aqui porque elas são interessantes, mais do que interessantes, elas são essenciais para a vida do cristão. E quais são os benefícios dessa conexão aqui? Em primeiro lugar, Jesus ele usa um elemento familiar das pessoas daquela época para dar a sua mensagem, né? A videira pode não ser tão familiar para nós hoje, mas talvez o suco de uva que a gente compra no mercado ou a própria uva que nós usamos para fazer o suco, ela é bem familiar. Mas naquela época tinha muita videira. Se andava, tinha videira ali, tinha videira aqui, não sei o quê. Então, Jesus é uma lição para o evangelismo. De usarmos coisas que são familiares àquele grupo que nós estamos evangelizando para ilustrar e usando de uma lição espiritual. Há um exemplo melhor de evangelismo do que o de Jesus? Não há. E a uva é um fruto delicioso. Eu amo a uva. Não sei quem gosta de uva aqui, mas quando aquela uva está docinha, fresquinha, naquele calor, é a melhor coisa que existe. Assim como o suco de uva também, que é maravilhoso, um dos meus sucos preferidos. E a vinha a videira ou vinho é um termo muito usado na palavra de Deus. E alguns profetas usaram de uma maneira negativa, porque eles falavam que Israel era uma vinha degenerada, era uma vinha que estava ao ponto de se autodestruir. Não é um pé bom, né? Tem um pé que é bom, você vai numa feira, você escolhe as frutas, tem as frutas melhores, as frutas que não são muito boas. No caso de Israel, ele é uma vinha que está em processo de autodestruição. Mas aqui fala da vinha verdadeira, a videira verdadeira, Jesus. E a videira, ela era um item tão importante para o povo de Israel, que na moeda dos Macabeus, que foi um povo que tomou a Palestina ali, o emblema da moeda era uma vinha desenhada. No lugar santíssimo do santuário, na época de Cristo, tinha uma vinha de ouro ali. Então, vocês percebem aqui como a vinha era muito real no contexto das pessoas. Então aqui vemos Israel, uma videira fracassada, Jesus, uma videira verdadeira. Então Israel, a videira fracassada, ela simboliza a nossa tentativa de salvação. A nossa tentativa por nós mesmos de fazer as coisas certas, desconectados desse Wi-Fi divino. Se eu sou judeu, se eu sou adventista, não me garante salvação isso. Isso por si só não me garante salvação. Eu posso ser um adventista de nome. E aí, como o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, eu posso ser uma vida fracassada. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada sem Jesus. E aqui em contraste fala da videira verdadeira, a graça de Cristo, a conexão com Cristo me garante salvação. Tanto que Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Para que serve o celular hoje sem internet? Para quê? Praticamente para nada. Você vai tirar a foto, tem onde postar. Você consegue conversar com alguém? Não. Hoje, raramente as pessoas estão falando por ligação. Às vezes acontece. Mas é tudo pelo WhatsApp, chamada de vídeo, chamada pelo WhatsApp. Tudo isso precisa de internet. Sem internet você baixa algum aplicativo? Não consegue baixar aplicativo. Então, só que você consegue viver sem internet. Consegue. Você ainda consegue comprar comida sem internet. Ainda você consegue. Mas essa conexão, nós não podemos viver sem. Você consegue, por exemplo, se você comprar um celular, o celular é de última geração, iPhone, eu nem sei que qual iPhone está, 15, o iPhone 15 é o mais moderno. Então, adianta, por exemplo, você vem aquela caixa, tira aquele iPhone 15, uma cor que você gosta, mas não vê o carregador. O que vai adiantar? Não adianta? Porque uma hora a bateria vai acabar e como você vai carregar ele? Você vê que essa coisa de carregar celular fica tão
presente na vida das pessoas que nos ônibus tem aquelas entradinhas USB para você deixar o celular carregando ali, no caso de emergência. Hoje o celular em 0%, ele é um motivo de pânico para algumas pessoas. Mas por que nossa conexão com Deus chega a 0%, nós não entramos no mesmo pânico? Será que não há algo de errado com as nossas prioridades? Somos viciados em internet, somos viciados no celular, mas não somos viciados em Jesus. E quando eu digo a palavra viciado em Jesus, é viciado da maneira correta, é só uma forma de colocar, né? Jesus é muito melhor que um vício. Jesus é um estilo de vida. Um vício ele escraviza uma pessoa, Jesus não. Até quando Jesus fala para a gente ser escravo dele, é algo bom. Você vê como a relação com Jesus ela é excelente. E esse Wi-Fi ele pega em qualquer lugar. Assim é o sangue de Cristo. E não tem um lugar que as pessoas, precisam de conexão. Às vezes está num lugar e não tem sinal. O Wi-Fi não pega bem. Mas o salmista fala que você pode ir para o fundo do mar e Deus lá está. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus estava lá. Porque o Wi-Fi de Deus está estável. O problema é que a gente não se conecta. Esse é o problema. O Wi-Fi de Deus não tem problema algum. Não tem problema algum na rede. O problema é que nós não nos conectamos com ele. Nós achamos que com o celular sem bateria, com o celular sem internet, nós podemos fazer as coisas por nossa própria conta. E aqui falar de frutos. É uma outra palavra aqui que é uma palavra-chave. Quais são os frutos que Jesus está falando aqui? E isso nós podemos ver em Gálatas. Você pode marcar a página aí de João 15. Vamos para Gálatas 5, 22 e 23, que é um texto muito conhecido de todos nós. É um dos mais conhecidos, mas um dos mais difíceis de serem praticados, né? Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Vamos ver que frutos que a palavra de Deus está falando aqui. Todos se encontraram? Nossa, estão rápido. Parabéns. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, esses frutos aqui que Jesus ele quer colocar na nossa vida diariamente, através do seu Santo Espírito. A nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, nos garante esses frutos. E como eu posso estar em Cristo? O que é estar conectado a Cristo? Como funciona isso na prática? Aqui, no verso 13, por exemplo, de João 15, voltando para João 15 agora, nós vemos que no verso 13, Jesus chama os discípulos do quê? Qual é a palavra? Qual é o adjetivo que Jesus chama os discípulos aqui? Aqui na minha tradução, nova versão transformadora, eu não sei como está a tradução de vocês, né? Às vezes tem essa diferença, mas está amigos. Não existe maior amor que dar a vida para os seus amigos. Verso 14, eles serão meus amigos, se fizerem o que eu mando. No verso 15, agora vocês são meus amigos. Aqui Jesus está querendo dizer o quê para aquela época e para nós hoje? Estar em Cristo é ser amigo dele. Você vê que Abraão era chamado do quê? De amigo de Deus. Tanto que Deus ia destruir Sodoma e falou assim, não posso destruir Sodoma sem Abraão saber. Poxa, mas quem é Abraão em relação ao Deus do universo? Mas o Deus do universo, ele presta contas para nós o que ele quer, não de tudo, claro, né? Mas ele presta contas a nós dos acontecimentos que estão acontecendo. Tanto que você, cristão, quando vê esses acontecimentos ruins aí de guerras, que o Danilo citou aqui, que é lamentável uma pessoa manter uma criança de refém,
essa pessoa, eu fico pensando, eu acho que o Espírito Santo não está no coração dessa pessoa mais. Porque a pessoa pegar uma criança inocente, indefesa e fazer de refém, isso é um covarde. Não tem o fruto do Espírito. Mas eu acredito se quiser. Se eu perder essa conexão, eu posso se tornar igual ou pior a essa pessoa. Não podemos subestimar nossa capacidade de fazer mal. Nós podemos fazer mal, e até pior que os descrentes aí fora. Se você vê a maldade que pessoas que se diziam cristãs fizeram ao longo da história, matando os outros no nome de Deus, por isso que tem uma frase que fala que dentre os homens maus, os maus e religiosos são os piores. Porque os religiosos eles só quem conhece a verdade, e quando faz o mal, eles endurecem o coração para aquela verdade. É diferente de uma pessoa que faz a maldade aí fora e não conhece a verdade. É muito pior quem faz a maldade conhecendo essa verdade. Então, no verso 14 e 15, somos tratados como amigos íntimos. Jesus nos trata dessa forma. Então, um amigo íntimo você conta os seus segredos. Um amigo íntimo, que é verdadeiro, ele guarda os seus segredos. Ele dá conselhos bons para você. Mas às vezes a gente prefere chegar no amigo humano primeiro e depois em Deus. Mas o primeiro que nós devemos dizer como o nosso dia foi ruim é para Deus. O primeiro que nós devemos dizer que nós não estamos com vontade de ir para a igreja é para o próprio Deus. O primeiro que eu tenho que expor as minhas dúvidas, sejam elas quais forem, é o próprio Deus. Deus ele nos trata já assim. Ele já tomou essa iniciativa. Porque que amigo morre pelo outro? Existe intimidade maior do que essa? Não, eu vou dar a vida pelo meu amigo. Então, é assim que Jesus nos trata, mas a gente não trata isso. O celular nosso amigo íntimo, às vezes, Jesus não é. A gente acorda, a primeira coisa que a gente é tentado a fazer, e eu digo isso porque eu sou tentado todo dia a fazer isso, a olhar se alguém mandou mensagem na rede social. Por isso que eu desativei as notificações do meu celular. Você está lendo a Bíblia ali, vê um filho de Deus, aí pronto, né? Então desativa as notificações às vezes. É melhor, você tem mais espaço. Você está lendo a Bíblia ali, a vida que você entra, não, só dá uma olhadinha aqui, né? Depois eu volto no texto aqui. Quando você for ver, você já passou o tempo, tem que ir para o trabalho e tudo mais. Então, esse texto do capítulo 15 fala da intimidade, mais a comunhão com Deus. A comunhão é estar em Cristo. A oração, o estudo da palavra. Nós perdemos tempo com coisas fúteis, mas nós não oramos mais, nós não estudamos mais a palavra. Nós damos as sobras do nosso dia. Como o pastor falou ontem aqui, o essencial a gente deixa de lado. A palavra de Deus lá, Pedro, ele fala ali, os sacerdotes daquela época, os religiosos, a pedra angular se tornou pedra de esquina. Jesus, que era para ser a base das nossas escolhas, tem se tornado algo assim, se der tempo eu leio a Bíblia. Poxa, hoje eu acordei tarde, então eu não vou ler a Bíblia, eu vou embora. Mas para o WhatsApp você tem tempo, para a internet você tem tempo, não tem? Então falta de tempo não é desculpa. É desculpa, falta de tempo? Por que se a gente dá um jeitinho ali? Se cada vez que a gente olha para o WhatsApp a gente pudesse meditar no texto bíblico, quão bom seria? A única forma de não cair é ter contato com Deus. Não adianta eu querer ser um cristão melhor se minha vida com Deus está aos frangalhos, está um fracasso, eu não leio a Bíblia mais, eu nem oro. Quanto tempo que você não ora a Deus? Só nos momentos difíceis que nós procuramos a Deus, e depois que as coisas ficam melhor, nós nos esquecemos dele. É engraçado quando a palavra amigo ela tem um sentido muito forte, quando se perdeu, né? Naquela época, amigos do rei, sejam reis orientais ou do Império Romano, eles tinham acesso ao rei a qualquer momento. O amigo podia entrar ali onde o rei estava, às vezes de manhãzinha. Então o amigo tinha livre acesso ao rei. E nós temos livre acesso a Deus hoje. Eu posso me dobrar meus joelhos aqui agora. Jesus não vai falar para mim que está ocupado, que vai responder depois. Se você manda mensagem no WhatsApp para alguns,
demoram 10 mil anos para responder. Isso deixa o nosso coração bem possível, é nossa hora. Aí você liga no WhatsApp da pessoa, a pessoa não atende. Fala, se tiver que morrer, não vou ligar para essa pessoa não. Que é morte na certa. Você liga, não responde, nunca dá, né? Mas Deus não é assim. Deus ele consegue responder a mim, ao mesmo tempo que ele está respondendo a minha oração, ele está respondendo a do Danilo. Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele consegue ouvir várias orações ao mesmo tempo. Deus tem duas pessoas falando na minha cabeça aqui, pronto, eu não ouço nenhuma nem outra. Mas Deus ele é infinito, né? Então, ao mesmo tempo que ele dá toda a atenção para a Eliana, como se ela fosse a única pessoa dessa terra, ele dá a atenção para mim como se eu fosse homem. Ele dá atenção para todo mundo sem deixar ninguém excluído. Isso a gente não consegue fazer, né? Amém. Mas Deus ele consegue. Isso que importa. Então aqui, o que nós temos que aprender que Jesus disse aqui? Não tem como estar conectado a Cristo e não dar frutos. Se você não está dando fruto, algo está errado na conexão. Se você coloca um vídeo na internet, ele fica rodando. Você manda mensagem no WhatsApp da pessoa, aparece aquele reloginho em vez dos tiquinhos aí, né? Que indica que você enviou a mensagem. Tem algo de errado na sua conexão. E geralmente, quando se trata de internet, o problema às vezes é o próprio celular ou o próprio Wi-Fi. Mas na conexão com Deus, o problema é sempre com a gente. Nunca está com Deus o problema. Então, se tiver algum problema, eu não estou frutificando o suficiente. O problema está com Deus? Descarte essa possibilidade. O problema está com nós. E nós precisamos pedir a ajuda dele para entender onde está o problema. Então, eu não sei quem gosta de matemática aqui. Eu já gostei muito de matemática até a oitava série. Passou da oitava série, eu não consegui gostar mais. Mas as operações básicas eu ainda gosto. Então aqui tem uma formulinha para que vocês possam aprender. Porque talvez você não vai ninguém consegue gravar 100% de algo que fala aqui. Mas a fórmula é ir, produzir, mais permanecer. O cristão ele precisa ir. Ele precisa produzir. Ele precisa permanecer. Tanto que no texto, também na mensagem que Jesus fala, ide a todas as nações. Então você precisa ir, fazer a missão, seja ir para a igreja, seja ir visitar alguém, seja ir ajudar na perda. A gente faz a missão de acordo com os dons que Deus nos deu. E os frutos, eles dão glória a quem? No verso 8 diz isso. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os discípulos de verdade. Por isso que o fruto não é o dom em si só. Não é só o talento de cantar, o talento de pregar. Porque as pessoas, você vê que muitas pessoas se vendem. Você vê cantores até da nossa igreja que porque não ganharam dinheiro com a obra, eles saíram do nosso meio. Compraram ideias que lhes são mais rentáveis e lucrativas. Não estou dizendo que é o caso de todos, tá? Mas existem pessoas que são assim. Mas o talento, o dom não é bom para se autopromover. Você vai promover o reino de Deus. O que eu mais gosto quando fazer uma confissão para vocês, quando eu canto um louvor, quando eu prego uma mensagem, claro, é muito bom quando as pessoas falam, você canta bem, você prega bem, é legal. Mas eu fico muito incomodado quando eu só ouço isso. Porque assim, eu falo, o que eu quero realmente que aconteça é que quando eu pregue algo, ou louve algum louvor, é que a pessoa se sinta tocada no seu coração. Porque senão, o objetivo não serve para nada. Eu só vim aqui, apresentei um estrelismo aqui na frente, pronto, e a glória a Deus que é cada ato. Então, meu fruto não serve para nada. É um fruto daqueles falsos lá que você tem na estante, lá, sabe? Você já viu aquelas pessoas que têm os frutos que são falsos, não sei do que é, que material ali. Parece até de verdade a aparência. Mas se você dá uma mordida nele, você vai ver um plástico puro, não tem nada de verdadeiro. É de borracha, sei lá. Só de enfeite.
Então, o verdadeiro objetivo dos frutos é trazer pessoas para Cristo. É o nome de Deus ser honrado, é olhar para aquela pessoa e não falar, esse é o cara. Não, é falar, Jesus, ele é incrível, porque ele fez algo na vida dessa pessoa. No verso 10 fala de benefícios também, né? O benefício de dar frutos é a comunhão com Deus. É não cair em tentação com facilidade, embora nós somos errantes e continuaremos pecando ainda, infelizmente, até Jesus voltar. E obedecer os mandamentos de Deus no verso 10 nos traz o benefício de permanecer no amor de Deus. Então assim, Deus me ama, mas isso por si só, se não tiver uma escolha minha de permanecer no amor de Deus, isso não vai me adiantar nada. Por exemplo, o pai fala para o filho, filho, não vai na balada lá não, porque lá tem droga, lá tem coisa errada, tem bebida alcoólica, não faça isso. O pai ama o filho, mas o filho vai ter que escolher. Se ele